Salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que eu já tô virando youtuber porque todo vídeo eu começo desse jeito, né? Meu nome é professor Rafael Carulo e hoje estou aqui para mais uma aula de ciências, tá? O assunto de hoje é hereditariedade. Você já ouviu esse termo? Né? Provavelmente você já ouviu falar em capitanias hereditárias, você já ouviu falar em herança, né? São termos que derivam da mesma palavra. E a gente vai falar sobre isso. E primeiro eu quero fazer uma reflexão, tá? E é o seguinte: por que nós parecemos com os nossos pais? O que faz? Qual é o mecanismo que faz com que nós sejamos parecidos com nossos pais? Você já pensou sobre isso? Você tem alguma ideia? Então, é o seguinte, eu vou te dar 2 minutinhos, eu vou desaparecer aqui e você vai pensar sobre isso, tá? Por que você é parecido com seus pais, vai pensar na sua teoria, tá? Se você quiser, você pode até anotar ali, ó, eu pareço isso com meu pai, isso com minha mãe, isso com meu pai, por que será? Beleza? Então, a partir de agora, eu sumi 2 minutinhos para você aí me falar o porquê que você parece com seus pais. Voltei. Não sei nem se deu 2 minutos, né? Eu sei que deu para vocês escutarem todas as motos passando aqui, né? Na vizinhança, mas bora lá, vamos continuar. Eu não vou responder essa questão agora, tá? A gente vai passar por todo um processo aí, falando sobre a história, tá? De como chegamos a essa conclusão. Se você assiste meus vídeos, assistiu algum, você vai ver que eu sempre tento dar um enfoque na história de como o conhecimento científico ele foi gerado, tá? O conhecimento científico ele depende de várias etapas, né? Não é uma coisa que do nada alguém descobriu ali tudo de uma vez. Não, foi um cara descobriu uma coisa, outro cara descobriu outra coisa, uma moça descobriu outra coisa, e assim até chegarmos ao conhecimento que temos hoje em dia. Beleza? Então, a pré-formação. O que era isso? Bom, o glorioso Aristóteles, né, que a gente já cansou de falar aqui em outros vídeos, e é um cara ímpar, né? Ele está na biologia, na matemática, na física, na história, está em todo lugar, o Aristóteles. E o Aristóteles, ele já dizia, ele já acreditava nessa teoria da pré-formação. O que é isso? O Aristóteles, ele acreditava que o, o fluido do homem era o que continha a informação para gerar um novo ser, e que o sangue, em mistura com o sangue menstrual da mulher, fazia ele se desenvolver e nasceu uma criança. Era assim que o Aristóteles acreditava. Então ele acreditava que toda a informação já estava no homem,
tá? Toda a informação de como o indivíduo novo ia ser, de como o indivíduo que resultou da reprodução ia ser, vinha do homem. Bom, e essa daqui é a representação do homúnculo, tá? Derivou desse conhecimento de Aristóteles, né? Alguns outros cientistas que foram os primeiros a ver um espermatozoide num tipo de microscópio. E eles acreditavam, eles falaram que ali dentro do espermatozoide tinha um homúnculo, tá? Um pequeno homenzinho, e que quando ele entrasse no útero da mulher ele ia se desenvolver, tá? Então esse homenzinho já tinha todas as características, já era pré-formado, beleza? É isso que significa pré-formação. Bom, eu sempre falo aqui, falei da história no começo do vídeo e eu volto a falar. A gente teve um momento na história, tá, que foi um momento de grande mudança para as ciências, qualquer tipo de ciência, que foi o pós-renascimento cultural, tá? As ideias ilusionistas, quando o homem começou a acreditar mais em si, quando o homem começou a querer mais evidências para aquilo que estava sendo afirmado. E foi daí que grande parte do conhecimento científico se aprofundou, tá? O Mendel, ele entrou para um mosteiro e lá ele virou um padre gregoriano, por isso que ele virou o Gregor Mendel, né? Ele é mais conhecido por Gregor Mendel, mas apesar disso o nome dele é Johann Mendel, tá? Mas ele é conhecido por Gregor Mendel. Se você conhecer o nome Mendel já está ótimo, tá? Você já vai conseguir achar qualquer informação sobre ele. E esse cara, ele foi essencial para entendermos a reprodução, para entendermos a transmissão de caracteres como a gente entende hoje, tá? Por que ele foi fundamental para isso? Bom, naquela época, os monges, né, os clérigos, quem era de igreja, eram as pessoas que estudavam, tá? Os nobres, as pessoas da igreja, eles tinham acesso a esse conhecimento. E o Mendel, ele já vivia num local que tinha muitos fazendeiros, e o abade dele também incentivava ele a fazer experimentos, já fazia experimentos inclusive com ervilhas, tá? E o Gregor Mendel fez o grandioso experimento com ervilhas, que eu vou demonstrar a seguir, que foi daí que vieram várias teorias, várias informações, né, que ele conseguiu, várias deduções que ele tirou desses experimentos. Beleza? Bom, qual foi o experimento? Primeiro, que ele fala por que ele escolheu ervilha. Ele escolheu ervilha porque as ervilhas, elas nascem rapidamente. Então, o ciclo de vida dela é curto. Então, você pode analisar várias gerações. Ela tem características bem definidas, como você pode ver o exemplo nessa imagem, né? A flor púrpura é muito diferente da flor branca. A semente amarela, diferente da verde, a lisa, muito diferente da rugosa. Tá? Todos esses caracteres aqui listados, eles são facilmente identificáveis. Beleza? E isso era muito bom para o experimento que ele propôs. Outra coisa, as ervilhas, elas são hermafroditas. O que significa? A mesma flor possui os gametas masculinos e femininos. Tá? O mesmo indivíduo possui os gametas masculinos e femininos, o que permite fazer a autofecundação. Eu já vou explicar por que foi importantíssimo. E permite também a polinização cruzada. Beleza? Então foram esses 3 fatores principais que fizeram ele escolher a ervilha. A grande diferença das características, o ciclo de vida relativamente curto e... agora eu esqueci o que eu acabei de falar. Só um momento. A grande diferença das cores,
das características, o ciclo de vida relativamente curto e a questão dela ser uma hermafrodita, então poder realizar polinização, autopolinização e polinização cruzada. Beleza? Bom, como funcionou? Primeiramente, o Mendel definiu aquelas categorias lá, aquelas características. E para garantir que a planta que ele estava usando para começar o experimento fosse a mais, digamos, pura, ele realizou muita autopolinização. Então ele pegou aqui a flor, a planta de ervilha que tinha flor roxa e ficou autopolinizando com o pólen dela mesma, a flor roxa, e para conseguir os descendentes mais puros possíveis, até que chegou uma hora que ele só conseguia flor roxa e foi o momento ideal. A mesma coisa com a flor branca, no caso desse exemplo, mas vale para todos os outros exemplos que temos lá de características. E aí, essa primeira geração foi a geração parental. Tá? Depois que ele fez tanto de autopolinização, ele fez a polinização cruzada. Então ele pegou uma flor roxa e fecundou uma flor branca e vice-versa. O que aconteceu? Ele viu que 100% dos descendentes eram de flor roxa. Tá? Todos os descendentes que ele obteve a partir do cruzamento da flor roxa com a flor branca tiveram a flor roxa. Beleza? O que ele pôde concluir com isso? Nada ainda. Tá? Só com a geração F1, ele pode ter concluído, por exemplo, que a flor roxa sempre ganha. Mas não foi ideal, não foi assim que ele fez. Primeiro, ele fez a polinização dessas flores roxas com elas mesmas. Então, tanto faz se ele polinizou autopolinização ou se ele pegou as pólen de uma e polinizou a outra. Tá? Porque elas vieram aqui do mesmo cruzamento, então tanto faz. Beleza? E aí, ele viu esse resultado aqui. Então, ele viu que 1/4 dos descendentes gerados pela geração F1 era de flores brancas. E aí foi que ele começou a tirar conclusões. Que conclusão? Ele concluiu que aquela característica da flor branca ficou de alguma forma escondida. Tá? Essa informação que leva a planta a gerar uma flor branca, ela ficou escondida. Beleza? Outra coisa que ele pôde concluir. Ele pôde concluir que no cruzamento de flores roxas com flores brancas, a predominância era de flores roxas. Tá? E a predominância do quê? A predominância do que ele chamou de fatores. Ele chamava de fatores. Tá? Então ele viu que o fator para ser uma flor roxa era dominante sobre o fator para ser uma flor branca. Beleza? Esse foi o primeiro experimento de Mendel e a partir dele vieram essas conclusões. Tá? E bom, o que já tinham outras pessoas que faziam esse tipo de experimento, tá? Só que o Mendel tinha um diferencial. O diferencial do Mendel foi que ele anotou tudo que ele fez e ele não só tirou conclusões, mas ele relacionou a matemática com a biologia, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui não foi que ele viu que, por exemplo, tinha uma roxa com uma branca, gerou 4 roxas e depois ele fez aqui para gerar mais 4. Não, isso aqui está aproximado.
tá? Ele fez com muito mais exemplares, né? Só que ele calculou e aí ficou mais ou menos, ficou essa porcentagem, tá? De aqui de 100% e aqui 75% para flores roxas, tá? E essa questão de aliar a matemática, a biologia foi o diferencial dele, né? Hoje em dia nós sabemos que a genética ela está intimamente ligada com a matemática, beleza? Bom, o Mendel, ele depois de fazer esse experimento, ele quis representar isso de alguma forma. Então ele nomeou os fatores com letras, tá? O fator que ele viu que era dominante, ele determinou com a letra A. E o fator que ele viu que ficava escondido com a letra minúscula, né? A maiúscula e minúscula. É sempre assim, até hoje nós fazemos o quadro de Punnett, que é esse quadro aqui, e a representação ainda é essa, tá? E ele viu que a proporção valia para todas as características, tá? Então sempre aquele que era dominante na geração F2 tinha 3 representantes do dominante e um representante do recessivo, tá? Bom, ele pôde concluir o quê? Que esse fator estava escondido, tá? Isso foi uma descoberta muito legal. É uma coisa que não dá para ver. Se ele tivesse parado o experimento aqui no F1, ele não ia conseguir ver isso. Mas ele continuou, ele conseguiu tirar essa conclusão no F2. Beleza? Bom, o Mendel ele não ficou conhecido, tá? Não ficou. Na época dele, não. Ele só ficou conhecido bem depois, tá? Na época ele não divulgou esse conhecimento dele, ou se ele divulgou até, só que não foi muito, não repercutiu muito. Bom, mas a partir disso foi que surgiu a genética como conhecemos hoje, tá? Então muita gente fala que o Mendel é o pai da genética e ele realmente foi essencial, tá? O que a gente tem que entender, nessa época não tinha acesso a microscópio, né? Não tinha acesso ele não tinha conhecimento sobre as células ainda, tá? Ele não tinha conhecimento sobre várias coisas que hoje em dia a gente tem conhecimento e que torna o entendimento desse conteúdo fácil, tá? Ele tirou as conclusões dele baseado em observação e cálculos, e ainda assim foram muito avançadas para o tempo dele, tá? O Mendel ele estava muito à frente do tempo dele nessa questão. Beleza? Então tá aí essa importância do Mendel, tá? Mais para frente, na próxima aula, a gente vai falar sobre as leis de Mendel. Mas agora a gente vai entrar ali no surgimento da genética, tá? É só uma historinha, é rápido. O surgimento da genética, ele está intimamente ligado com o avanço da tecnologia do microscópio e do conhecimento das células, tá? Quando se começou a entender as células, mais conhecimento sobre química, mais conhecimento sobre física, tudo isso resultado do iluminismo, né, da busca do homem por mais conhecimento, por provas daquilo que estava sendo dito, foi que a genética avançou e se tornou uma área de estudo, tá? Por quê? Porque 3 cientistas de 3 países diferentes chegaram às mesmas conclusões que Mendel, sem saber. Um não sabia do outro. E os 3 chegaram às mesmas conclusões que Mendel. Tá? E isso deu muita força para a teoria de Mendel. E aí um cara que estudava Mendel, Bateson, eu não sei se assim pronuncia, mas esse cara, ele traduziu para o inglês o que Mendel tinha escrito em alemão, tá? E ele divulgou isso. Ele era um entusiasta do Mendel, tá? E isso foi de grande avanço,
porque aí já se tinha um conhecimento das células, então eles conseguiram entender o que estava acontecendo ali, tá? A troca do material genético, né? A questão dos cromossomos, e a partir disso foram definidos vários nomes, tá? Vários conceitos que são importantes para a gente continuar com essa matéria. Então, por isso que eu vou apresentar esses conceitos para vocês. Beleza? Essa é a hora que você pega seu caderno para anotar esses conceitos que vão ser muito importantes. Beleza? O primeiro conceito é o de DNA, né? É o desoxynucleic nucleotide acid. Mentira, é o ácido desoxirribonucleico, tá? O famoso DNA, que ele representa o nosso material genético. O nosso material genético é o DNA. E o DNA é onde está toda a informação que nós precisamos para nos desenvolver, desde que nós somos uma única célula. Beleza? Outra coisa que eu esqueci de falar, que foi muito importante para essa consolidação da genética, foi o conhecimento da divisão celular, dos processos de mitose e de meiose, tá? A gente entendeu que a mitose, né, os cientistas da época entenderam que a mitose ela gerava células iguais à célula mãe, que a meiose gerava células diferentes, com a ploidia reduzida, que gerava os gametas, tá? Isso foi muito importante, porque aí a gente entendeu de onde que vinham os fatores que o Mendel falava, tá? Como eles eram separados, né? Um vinha do pai e outro da mãe, tá? Bom, o cromossomo é o nosso DNA, mas está compactado e condensado. Ele está girado assim e bem curtinho, pequeno, tá? É o cromossomo. Nós seres humanos somos feitos, né? Nosso DNA possui 46 cromossomos, 23 pares, tá? 23 que vem da nossa mãe, 23 que vem do nosso pai. E cada cromossomo é nomeado de 1 a 23, tá? E nós dizemos que, por exemplo, o cromossomo 1 do seu pai e o cromossomo 1 da sua mãe, eles são alelos. Opa, perdi. Bom, tá aqui, é o próximo. Eles são alelos, tá? Então, são... Mentira, olha só, errei. O cromossomo 1 da sua mãe e o cromossomo 1 do seu pai, eles são homólogos, assim como 2 com 2, o 3 com 3 e 4 com 4, tá? Eles são homólogos. Se a gente parar para pensar nessa palavra homólogos, homo significa iguais e logos, tá? Significa local, tá? Então eles são no mesmo local. Logos logos, na verdade não é logos, é locus, que é o local, né? E o logos, então, ele foi uma adaptação da linguagem, tá? Então eles estão no mesmo local. Bom, esses cromossomos, eles carregam diversos genes. Cada cromossomo tem diversos genes, tá? E um gene nada mais nada é do que um trecho de DNA com a informação para a produção de uma proteína. Mas Rafael, o que tem a ver proteína? Eu não estou entendendo de onde que você meteu uma proteína aí. Cara, o nosso corpo não é construído de proteínas? Então, nós dizemos que as proteínas são os menores blocos de construção do nosso corpo. E um gene manda você produzir uma proteína, outro gene outra proteína, outro gene outra proteína. Na hora que junta essas proteínas, você vai ter, por exemplo, uma enzima, tá? Elas vão tomando formas, né? As proteínas, elas vão tomando formas. Tem as quatro estados da proteína, que é proteína primária, proteína secundária, terciária e quaternária, tá? Eu tenho um vídeo, inclusive, no meu canal falando sobre isso. E
Essas proteínas, então, são o que forma o nosso corpo, por isso que elas são tão importantes, por isso que a informação para produzir uma proteína é muito importante, tá? Às vezes, se essa informação vem errada, você produz uma proteína errada que vai alterar a sequência, tá? E aí vai alterar a enzima e isso pode alterar diversos processos do seu metabolismo, por exemplo. Beleza? Bom, os alelos, eles são genes pareados em cromossomos homólogos. Então eu dei o exemplo lá que o cromossomo 1 que veio do seu pai é igual, tá no mesmo locus que o cromossomo 1 que veio da sua mãe, eles são cromossomos homólogos. E ambos esses cromossomos, eles possuem genes que codificam a produção de uma determinada proteína. Beleza? Essa proteína que vai codificar, ela pode ser igual entre os dois cromossomos ou ela pode ser diferente. Se ela for igual, esses genes vão estar em homozigose, tá? Eles estão iguais nos cromossomos homólogos. E se eles forem diferentes, eles vão estar em heterozigose, que eles são distintos nos cromossomos homólogos, tá? Um exemplo disso fácil é a gente olhar aqui, ó. Vou voltar. Aqui. O azão com azão, um azão veio do pai, outro azão veio da mãe. Eles são cromossomos, eles são genes homozigotos, eles são homozigotos. Eles estão em homozigose, são o mesmo. O azão com azinhos são diferentes, estão em heterozigose. Eles vieram do mesmo cromossomo, o cromossomo, sei lá, 22 do pai, cromossomo 22 da mãe, trouxeram a informação desse azão ou desse azinho, tá? E essa informação se juntou para gerar característica depois. O que mais? Bom, o genótipo. O genótipo é aquilo ali que eu acabei de te mostrar. Tá? Quantos genes são responsáveis por influenciar naquela característica. Tá? Mais para frente a gente vai ver que tem características que são influenciadas por mais de um gene. Tá? Então o genótipo é a forma, é como a gente escreve, né? É o gene que tem que estar ali naquele cromossomo para determinada característica surgir. Beleza? E o fenótipo é esse genótipo que está lá, ele está escrito lá no seu gene, esse determinado genótipo, ele expressa em você uma característica e essa característica sua, por exemplo, sua cor da pele, ela vai influenciar na sua interação com o ambiente, por exemplo. Né? A pele negra, a pele preta, tanto faz, do jeito que você quiser falar. Tá? Se você quiser me corrigir, por favor, fique à vontade. Ela tem mais melanina. E o que significa isso? Com mais melanina, ela tem uma tolerância maior ao sol. Tá? Então, ela tem um genótipo que definiu que a pele dessa pessoa, desse indivíduo, ia ser negra ou preta, como você preferir. E esse genótipo está interagindo com o ambiente, formando o fenótipo negro. Beleza? Tanto que tem pessoas, por exemplo, que tem mais melanina, que se ficar um pouquinho no sol já fica muito mais bronzeado do que uma pessoa que não tem tanta melanina, né? Que só vai ficar vermelha. Beleza? Bom, esses foram os conceitos, tá? Eu sei que pode ter ficado um pouco vago, mas a gente vai se aprofundar nisso nas próximas aulas, tá? A gente vai estudar ainda as duas leis de Mendel, que elas são importantíssimas, que a gente conhece. A gente vai mostrar alterações no padrão dos cromossomos também, o que elas podem causar no organismo, beleza? E, bom, a proposta de atividade de hoje é uma proposta de construção de heredograma. O que é um heredograma? Você deve estar se perguntando. Um heredograma é esse aqui do meu lado direito,
onde eu estou passando o mouse, girando, girando, tá? Bom, o heredograma ele representa você determina uma característica para ser representada pelo heredograma. Por exemplo, pode não fazer sentido com essa imagem que está aqui, porque é uma imagem aleatória só para mostrar mais ou menos a estrutura de um heredograma, porque você vai ter que fazer algo parecido. Mas digamos que aqui a característica escolhida foi ter olhos verdes, tá? Então você sabe que o indivíduo 2 ele é afetado, ó, é uma mulher afetada. Sempre que é uma bolinha é uma mulher, sempre que é um quadrado é homem, tá? Eu deixei aqui de propósito a legenda para você poder construir o seu. Então essa mulher tem olho verde, tá? Essa outra mulher também, essa mulher também, todas elas têm olho verde. Agora, olha só, eu consigo a partir disso deduzir várias coisas, tá? Pelo meu conhecimento, eu sei que o olho verde é uma característica recessiva. Sendo uma característica recessiva, você precisa ter o genótipo homozigoto para a característica recessiva. O exemplo está aqui. A característica recessiva ela só se expressa quando ela está em homozigose. Tá? A gente pode ver a ervilha rugosa. Aqui tem o azinho, aqui também, mas a característica que representa, que fica no fenótipo é a lisa. Beleza? Então, sabendo disso, eu consigo determinar o quê? Que o pai e a mãe dessa mulher aqui, eles são heterozigotos. Por quê? Porque os dois genes tiveram que chegar nessa mulher através de alguém. Né? Então, provavelmente, a mãe é azão azinho, o pai é azão azinho, né? A gente tem aqui, inclusive, a proporção. Desculpa, essa proporção não tem nada a ver, porque elas... Não, tá certo. Nós temos aqui a proporção de Mendel de 1 para 75, de 1 para 3, tá? Então, a gente tem o azão azinho, só ela saiu com azinho, o resto saiu azão, né? Esse aqui pode ser azão, esse aqui pode ser azão, ou azão, tá? Esses aqui não tem como definir, mas como a gente está hipoteticamente avaliando, né, o olho claro, que o olho claro é uma característica excessiva, a gente já sabe que esse daqui é azinho. Outra coisa, se essa moça casada com esse cara conseguiram ter uma filha que também tem olho verde, significa que ele também tem o gene azinho, tá? Então ele pode mandar azão e azinho, e a mulher pode mandar só azinho. Então a gente sabe que todos eles têm azinho. Aqui dá para saber de todo mundo, porque se ele não apresentou o fenótipo, significa que ele tem o olho escuro, que ele é azão azinho, porque ela só manda azinho. Esse daqui também, azão azinho, tá? E o pai tem o azinho porque ele teve que mandar para ela aqui, beleza? A gente também pode chegar a uma conclusão de que essa senhorita aqui que não apresentou a característica do olho claro, ela tem também o azinho, porque é a filha dela que tem, tá? Desculpa, eu sei que ficou bem confuso, né? Eu podia estar escrevendo aqui nessa imagem para ficar mais fácil vocês identificarem, né? Inclusive, eu vou fazer isso agora. Só um momento. Eu vou abrir meu glorioso Paint aqui. Vou copiar essa imagem. Eu colo aqui no Paint. Nossa, ficou legal agora. Eu não sei como é que aconteceu isso. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer com o lápis, vai ficar feio, mas tudo bem. Vou pegar uma cor aqui que aparece em tudo. Então a gente sabe que aqui é... aí vai ficar difícil. Vou tentar com isso aqui mesmo. Cor... azinho. A gente sabe que essa daqui é
a gente sabe que essa daqui também, e a gente sabe que essa aqui também, beleza? Isso é que a gente sabe só de bater o olho. Por quê? Porque eu escolhi a característica que eu estou analisando nesse heredograma, é o olho claro, e eu sei que o olho claro é uma característica que vem de gene recessivo, e quando a característica vem de gene recessivo, ela só é apresentada no fenótipo quando o genótipo está em homozigose, beleza? Bom, para essa senhorita apresentar 2 azinhos, ela teve que vir um azinho da mãe e um azinho do pai dela, não é? Certo? Bom, nem a mãe nem o pai dela tem o olho claro, então a gente sabe que eles não têm 2 azinhos, mas eles têm que ter um, porque ela recebeu um de cada um. Então a gente já pode falar aqui que essa é azão azinho. E esse aqui é azão azinho. Beleza? Beleza, bora continuar. A mesma coisa vale para esse consagrado aqui. A filha dele tem 2 azinhos. Então, a não ser que a mulher dele tenha pulado a cerca, não contou, ele não descobriu, ele tem que ter um gene azinho. Só que ele não tem a característica, então a gente sabe que ele não é homozigoto para o gene azinho. Então ele tem que ter um azão ali, um azão e um azinho. Beleza? Como a mãe só manda azinho, então a gente vê que os 2 filhos têm que ter um azinho. E como eles não estão afetados pela característica do olho claro, eles são azão azinho. O parecido aqui com nossa gloriosa moça aqui, vou chamar ela de Shirley. Parecido com a Shirley, a Joana tem também olho claro. E os pais da Joana, eles têm que ter mandado o azinho, mas eles não têm olho claro. Então, um azão azinho aqui para Rebeca. E um azão azinho pro Ronaldo. Beleza? Agora o bicho pega. Por quê? Esses 2 caras aqui, a gente não pode falar com certeza. A gente pode falar que eles têm um azão, tá? Por quê? Porque a gente sabe, porque se ele tivesse a característica, ele só teria 2 azinhos se ele apresentasse o olho claro. Como ele não apresenta olho claro, ele tem um azão. Só que a gente não pode afirmar com base no que está aqui que eles tenham o gene azinho também. Tá? Não tem nada que nos forneça informação suficiente para dizer que aqui tem um azinho ou não. Tá? A gente poderia dizer isso talvez se aparecesse aqui o casamento do Alfredo e o casamento do Renato, né? E aí lá no final tivesse alguém com olho claro e tudo mais, a gente ia poder saber isso. Mas aqui com as informações que a gente tem, não dá para ter certeza. Tá? Nem o Jonathan e o Alberto. Tá? A gente também não consegue saber do Jonathan e do Alberto. Beleza? Eu acho que agora ficou mais claro o que eu estava tentando dizer. Né? A atividade, então, a proposta de atividade é a construção de heredograma. Tá? Se você pausar no vídeo, nessa imagem você vai ter a legenda que você precisa para fazer o heredograma. Você vai ter um exemplo de como nomear. Ó, tem a nomear. Essa daqui é a primeira geração, segunda geração, terceira geração. Né? Você nomeia do 1 até o número que tiver da esquerda para a direita. E uma coisa, você tem que fazer um desse. Você vai escrever para mim qual a característica que você escolheu. Você tem que representar no mínimo 3 gerações e pelo menos 10 indivíduos, tá? Pelo menos. Você pode inventar? Pode. Mas o legal é ver de acordo com a sua família, tá?
Às vezes você descobre alguma coisa que você não sabia. Você fala, olha só, por um gene que eu não tenho olho claro. Tá? Beleza? Então essa é a proposta de atividade de hoje. Né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um prazer estar aqui. Desculpa aí se eu fico meio confuso algumas vezes. Espero ter conseguido consertar isso depois. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu.